Apologética para a Glória de Deus. John Frame. Capítulo 3. Uma apologética como prova. Algumas considerações metodológicas. Nos capítulos restantes, pretendo discutir mais extensamente as três formas de apologética definidas no capítulo 1: provas, defesa e ofensiva. Neste capítulo e nos dois seguintes, o assunto será prova, ou o encontro de uma base racional para a fé. Fé, escritura e evidência. A fé não é mero pensamento racional, mas também não é irracional. Não é crença na ausência de evidência. Antes, é uma confiança que repousa sobre evidência suficiente. Esse fato fica evidente na Escritura. A disposição de Abraão para sacrificar seu filho Isaque, Gênesis 22, geralmente se apresenta como um exemplo de uma fé que implica normas morais irracionais. Mas essa análise com frequência falha em levar em conta o fato de que Abraão tinha uma base firme para obedecer. A base, a ordem de Deus. A saber, a ordem de Deus. Aquilo que Deus diz não poderá ser irracional nem imoral, pois suas palavras definem racionalidade e moralidade para nós. Quando Deus nos diz alguma coisa, não precisamos de base maior para obedecer. Assim, a fé não é crença na ausência de evidência. Antes, a fé honra a palavra de Deus como evidência suficiente. Romanos descreve a fé de Abraão sempre no Novo Testamento como um modelo de fé cristã, como segue. Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Outro exemplo, tenho pedido a estudantes que parafraseiem o argumento de Paulo em favor da ressurreição em 1 Coríntios 15, de 1 a 11. Geralmente, eles mencionam as aparições da pós-ressurreição, especialmente as 500 testemunhas, muitas das quais estavam ainda vivas quando Paulo escreveu. Mas a maioria dos alunos passa por cima do ponto mais forte do argumento de Paulo. O ponto mais forte é perfeitamente claro na estrutura e no conteúdo da passagem. Você deve crer na ressurreição, porque ela é parte da pregação apostólica. Observe os versículos 1 e 2. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. E o versículo 11. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Paulo está dizendo aos coríntios que eles mesmos vieram à fé por intermédio da pregação, que inclui a pregação da ressurreição. Ele insta que não duvidem da ressurreição, pois se Cristo não ressuscitou, a sua fé terá sido em vão. Se a ressurreição é colocada em dúvida, todo o restante da mensagem também será posto em dúvida, e então somos os mais infelizes de todos os homens. A prova final, a ultimada evidência, é a palavra de Deus. Testemunhas oculares são importantes, mas elas morrem, e a memória de seu testemunho se esvai. Somente se for preservado na palavra escrita de Deus é que o testemunho continuará a ter valor ao longo da história do mundo.
Confiar na palavra de Deus como evidência última não significa negar a importância das razões. Deus nem sempre revela as razões para as coisas que diz ou faz. Mas, como Deus é sábio, verdadeiro e fiel, e como o verdadeiro padrão de racionalidade, ele sempre tem uma razão. Nisso podemos confiar. Geralmente, ele nos revela suas razões. Abraão sabia que Deus tinha uma razão para ordenar que sacrificasse seu filho, mesmo que essa razão no início estivesse escondida. Mais tarde, ele veio a conhecer em alguma extensão qual era a razão. Testar sua fé. Gênesis 22, 16 a 18. À luz do cânone completo, nós podemos ver algo mais dessa razão. Deus estava nos ensinando um pouco de sua própria agonia na entrega do seu filho à morte em nosso favor. Geralmente, a Escritura tem as próprias razões para aquilo que registra. Quando Paulo nos diz em Romanos 8:1 que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ele acrescenta a palavra portanto, indica uma razão. Especificamente, Paulo diz isso porque, por causa da obra redentora de Cristo já descrita, não há mais condenação. Deveríamos crer que não estamos mais condenados e deveríamos crer nisso com base nas razões fornecidas nos capítulos 1 a 7. Neles, a Escritura não só proclama a verdade, ela proclama também as razões para a crença na verdade, e como suas verdades são autorizadas, assim também as suas razões. Temos obrigação não somente de crer na verdade escritural, mas também de crer nela por razões escriturais. Conjunções do tipo portanto são abundantes na Escritura, com muitas outras indicações do raciocínio autoritário. Quando proclamamos a Escritura, portanto, podemos e devemos, a fim de que nossa exegese seja completa também, proclamar esse processo de raciocínio autorizado, isto é, o raciocínio bíblico. A demonstração das razões bíblicas para a verdade bíblica é uma importante parte da apologética. Um incrédulo pergunta por que Jesus amaldiçoou a figueira em Mateus 21, 19 em diante. Isso me parece coisa cruel e mesquinha. O crente deve responder mostrando na própria Escritura o simbolismo do julgamento iminente implicado no ponto objetivo da lição de Jesus. Isso não significa, entretanto, que a prova escritural direta seja a única evidência apologética que Deus permite que usemos, como já vimos. A Escritura nos dirige a considerar evidência fora dela mesma. Para os crentes do século I, pelo menos, as 500 testemunhas da ressurreição registrada em 1 Coríntios 15, 6, compunham um recurso valioso, até mesmo suplementando a palavra do apóstolo. Certamente, o argumento de Paulo no capítulo 15 implica que se as pessoas tivessem dúvidas, poderiam olhar para as testemunhas. É claro que o testemunho de observadores deve ser avaliado mediante uma visão bíblica de evidência, não por meio de teorias como as de David Hume ou de Rudolf Bultmann, as quais rejeitam logo de início toda reivindicação sobrenatural. Paulo argumenta, como já vimos, que Deus é claramente revelado na criação, Romanos 1, 18 a 21. Podemos inferir, então, que a evidência na criação, isto é, na revelação natural de Deus, que de maneira similar à evidência provida pelo testemunho mencionado em 1 Coríntios 15, complementa a evidência da própria Escritura. Mas essa evidência também tem de ser
avaliada com base em critérios bíblicos, tal como argumentei no capítulo 1. Podemos usar livremente evidências extrabíblicas, conquanto as usemos de maneira concorde com a Escritura. O conceito de prova. Cornelius Van Til diz que há provas absolutamente certas para a existência de Deus e para a verdade do teísmo cristão. E continua. O apologeta reformado mantém que há um argumento absolutamente válido para a existência de Deus e para o verdadeiro teísmo cristão. Ele não poderá fazer menos do que isso, sem virtualmente admitir que a revelação de Deus ao homem não é clara. Será fatal para o apologeta admitir que o homem faz justiça à evidência objetiva, se ele vier com outra conclusão que não a verdade do teísmo cristão. O que é que você quer dizer por prova nesse tipo de discussão? Os exemplos menos controversos de provas são os da matemática, cujas proposições são derivadas da inferência estritamente lógica de seus axiomas. Axiomas são pressuposições consideradas autoevidentes, ou pelo menos são assumidas para o propósito de discussão. Com base nesse entendimento, uma prova em favor da existência de Deus deveria ser como segue. Premissa 1. O que a Bíblia diz é verdadeiro. Premissa 2. A Escritura diz que Deus existe. Conclusão. Portanto, Deus existe. Aqui, a confiabilidade da Escritura seria um axioma, e o ensino da Escritura de que Deus existe seria outro. A conclusão então segue por estrita lógica. Em nossa análise prévia, esse argumento é sonoro. A primeira premissa é verdadeira porque a Escritura é a palavra de Deus e por isso inerrante. A segunda premissa é óbvia e sem controvérsia. O rumo lógico da premissa até sua conclusão é da mesma maneira impecável. Em um sentido, então, o argumento é uma forma de prova absolutamente certa em favor da existência de Deus. Contudo, está faltando algo aqui. Praticamente falando, nós não podemos usar tal prova em nosso testemunho para o não cristão. Descrentes mais inteligentes hoje simplesmente desprezariam o testemunho por meio da negação da autoridade bíblica sobre a qual ele se baseia. O círculo é muito fechado. Em um sentido, o problema não está na prova, mas no descrente. Ele deveria aceitar a autoridade bíblica e, portanto, aceitar nossa prova. No entanto, é claro, ele não aceita. Uma maneira de se aproximar do problema será por meio de revisar nosso conceito de prova, incorporando de algum modo a resposta do incrédulo. Isso quer dizer que não será suficiente que a prova esteja baseada em premissa verdadeira e em lógica sadia. Ela terá de ser também persuasiva. Podemos dizer que um argumento, a fim de ser uma prova, terá de ser persuasivo para toda pessoa racional. Creio que persuasão seja um importante conceito, mas não concordo que devesse ser incorporado ao conceito de prova. Isso limitaria nossas provas somente àquelas que persuadem as pessoas. Porém, de fato, a Escritura ensina que boas provas nem sempre persuadem, pois os descrentes reprimem a verdade. Tal repressão também
nem sempre é bem-sucedida. Algumas vezes, os incrédulos reconhecem verdades, até mesmo verdades sobre Deus. Contudo, é quase impossível predizer o que um descrente irá suprimir e o que irá admitir a despeito dele mesmo. Em última instância, a cura única para a repressão é a obra regeneradora do Espírito Santo. Assim, quando construímos os argumentos, temos pouca ideia de que tipo de argumento será persuasivo ao indivíduo ou à audiência em particular. Não há argumento que tenha garantia de ser persuasivo para todas as pessoas, nem mesmo argumentos da Escritura extraídos da Bíblia terão esse tipo de segurança de persuasão, embora saibamos pela discussão citada que eles são agradáveis a Deus. Para ter tal garantia, teremos de ser capazes de prever tanto o processo desviante da persuasão quanto as misteriosas operações do Espírito Santo. Alguém poderá observar que esse processo de persuasão da verdade não é algo racional. Portanto, os incrédulos não caem sob a definição de pessoas racionais na definição de prova proposta. Assim, essa definição não tem significância apologética, pois o ponto total da apologética é apresentar a verdade ao descrente. A questão então é, como deveremos apresentar a verdade a pessoas irracionais? O que constitui uma prova nessa situação apologética? Talvez possamos remediar a situação definindo prova como aquilo que deve persuadir em vez de como aquilo que realmente persuade. Mas tal definição nos levaria de volta à prova circular fechada que originalmente consideramos. O incrédulo deverá crer em Deus absolutamente sem qualquer argumento, simplesmente na base da revelação de Deus na criação. Se nossa tarefa é simplesmente colocar o descrente em uma posição em que ele deva crer, então será melhor que não façamos nada, pois ele já se encontra nessa posição. Penso que seja correto definir prova como aquilo que seja persuasivo, mas isso não nos ajuda a mostrar o que falta no tipo de argumento circular fechado, pois tal tipo de argumento se adapta à definição da prova. Neste ponto, temos de invocar um pragmatismo reverente a Deus dentro do ensino geral da Escritura. Argumentos abertos parecem funcionar bem em situações como essa. Muitos descrentes requerem que consideremos os fatos de sua experiência, os quais lhes parecem refutar o cristianismo. O apologeta não está obrigado a recusar tais demandas, pois Deus se revela em toda a criação, até mesmo nos fatos que os incrédulos usam para se opor ao cristianismo poderão ser vistos como portando a marca de Deus. Até mesmo o mal é quase inexplicável a parte da cosmovisão teísta cristã. Logo, será útil para o apologeta lidar com tais demandas, mas em seus próprios termos, tornando-o um caso baseado tanto na revelação geral quanto na especial. As únicas restrições no argumento apologético que surge desse tipo de discussão são: 1. As premissas e a lógica do argumento deverão ser consistentes com o ensino bíblico, incluindo epistemologia bíblica. 2. As premissas terão de ser verdadeiras e a lógica deverá ser válida. 3. O ponto específico do argumento terá de levar em conta a específica situação do inquiridor, sua educação, interesses, a própria questão, etc.
Esse terceiro ponto significa que o argumento é variável de pessoa a pessoa. Não há um argumento em particular que garanta a persuasão de todo incrédulo ou que debele toda dúvida no coração do descrente. Porém, uma vez que todo fato testifica a realidade de Deus, o apologeta não tem falta, mas antes grande abundância de recursos. A necessidade de prova. Em um sentido, nem todos precisam de uma prova teísta. Algumas pessoas, como W. K. Clifford, dizem que é errado crer em algo sem a devida evidência. Mas tal visão, inicialmente plausível, tem sido contrariada em nosso tempo por filósofos como Alvin Plantinga e Nicholas Wolterstorff. Eles mostram que nós mesmos cremos em muitas coisas que não podemos necessariamente provar. Por exemplo, o fato de que outras pessoas tenham mentes iguais à minha é uma proposição difícil de ser provada para alguém que seja disposto a contestá-la. Ou tome minha crença de que Violet Frame seja verdadeiramente minha mãe, ou minha crença de que minha esposa realmente me ame, ou minha crença de que 2 mais 2 é igual a 4. Tais crenças básicas, como Plantinga as denomina, são fáceis de ser aceitas, especialmente quando as provas alegadas em seu favor são complicadas e difíceis de ser seguidas. Eu concordaria com Clifford em que deveríamos não crer em nada que não tenha evidência em um sentido objetivo. Isto é, ninguém deveria crer em nada a menos que haja evidência objetiva para suportar a crença. Clifford, entretanto, pretende dizer mais, a saber, que não deveríamos crer em nada sem prova. Isto é, sem que haja capacidade para formular um argumento baseado na evidência. Isso é ter evidência em um sentido objetivo. Eu creio que há mais do que adequada evidência para a verdade do cristianismo, mas não creio que alguém seja capaz de formular uma prova usando essa evidência a fim de justificar sua crença em Cristo. A evidência tem seu próprio valor persuasivo, à parte de nossa formulação verbal do argumento. Quando vejo alguém vestido com o uniforme do serviço postal dirigindo um veículo do correio e parando à minha porta, infiro que tal pessoa venha me entregar algum tipo de correspondência. Eu sei isso é um tipo de processo lógico. Eu poderia até formular um silogismo quando as pessoas em veículo e uniformes do correio se dirigem à minha casa, será para o propósito de entregar correspondência. O Sr. P. vem à minha casa dirigindo o veículo e vestindo o uniforme do serviço postal. Portanto, posso esperar que ele venha me entregar correspondência. Contudo, para que me preocupar com o silogismo? A evidência objetiva é suficiente. Formular um argumento objetivo será apenas perda de tempo. Quando nós consideramos os céus, Salmo 8:3, e observamos a incrível vastidão do universo e a magnificência de sua ordem, tal experiência tem um valor persuasivo igual e talvez maior do que qualquer argumento teleológico ou cosmológico. Com efeito, a Escritura ensina que a existência de Deus é óbvia
e muitos de nós testificaríamos tal obviedade. A Escritura jamais argumenta em favor da existência de Deus, antes ela declara que sua existência é claramente revelada e ridiculariza aquele que a nega. Salmo 14:1. O insensato no Salmo, que diz que não há Deus, o diz não por causa de erro intelectual ou de cegueira moral. Ver os versículos seguintes. Ele reprimiu a verdade como os incrédulos descritos em Romanos 1:21. Ou, para colocar o mesmo ponto de maneira diferente, ele é cegado por Satanás, 2 Coríntios 4:4. Em contraste com tais insensatos, muitas pessoas crescem com Deus e o recebem com alegria. Ouvem sobre Deus na igreja, na escola dominical, ao redor da mesa e na escola cristã. Veem seus pais tomando decisões baseadas na palavra de Deus, memorizam versículos da Escritura e os catecismos. Deus é, literalmente, a cabeça de sua casa. Elas não poderiam facilmente duvidar da existência de Deus mais do que não poderiam duvidar da existência de seu pai ou de sua mãe. De fato, para pessoas desse tipo, tentar provar a existência de Deus seria, em seu melhor, um exercício teórico e, em seu pior, uma forma de imprudência. O que pensaríamos de uma criança que exigisse prova de que seu pai fosse realmente seu pai antes que concordasse em obedecê-lo? Claramente, na maioria das vezes, ela estará evitando essa responsabilidade. Ela deveria simplesmente crer e obedecer sem necessidade de prova. A Escritura jamais repreende a fé infantil. Na verdade, Jesus fez de tal tipo de fé um modelo a ser seguido por adultos. Lucas 18:16. Alguém que requer a prova poderá estar agindo em função de impiedosa arrogância, ou talvez esteja admitindo que não tem vivido em um ambiente piedoso e que tem seguido o conselho dos insensatos. A norma de Deus para nós, que nascemos e fomos criados no cristianismo, é que essa prova seja desnecessária. Ainda assim, como vimos na sessão anterior, há alguns que afirmam que para eles a prova é necessária. Como também já vimos, a Escritura faz mais do que repreendê-los. Ela fornece testemunho persuasivo da realidade de Deus e indica fontes, fora dela mesma, em que mais testemunhos podem ser encontrados. Geralmente, a coisa mais persuasiva será o próprio descrente ler a Bíblia. A palavra de Deus é poderosa à medida que o Espírito a dirige ao coração. Outro conselho ao inquiridor é simplesmente estar aberto à própria criação. Ela também revela Deus, tal como vimos, mesmo quando sua informação não está formulada em um argumento. Pense como tantas pessoas têm olhado para as estrelas ou para as maravilhas da terra e do mar e concluído que alguém deve ter planejado e feito tudo isso. Tal conclusão, ainda que vaga, é uma confissão da absoluta personalidade de Deus. De alguma maneira, isso vai além de qualquer argumento teleológico ou cosmológico. É como se um argumento teleológico baseado na formação das estrelas fosse repetido bilhões de vezes, um para cada estrela. Entretanto, como também já vimos, é possível ir além dessas recomendações gerais e produzir argumentos
específicos em favor da existência de Deus, um homem sábio realmente não precisará deles, pois são feitos para o insensato. Mas Deus é paciente e gracioso para com os estultos, tais como fomos outrora, uma vez que tenhamos ido além de simplesmente indicar ao incrédulo a criação e as declarações da Escritura, provas se tornam coisas mais complicadas. Dado que tudo é criado e dirigido por Deus, nada poderá ser adequadamente entendido à parte dele. Isso significa que qualquer fato poderá se tornar o ponto focal da apologética. O apologeta poderá mostrar como esse fato tem sua inteligibilidade derivada da pessoa de Deus. Há uma extensa variedade de aproximações e métodos que poderíamos usar de maneira consistente com nosso abrangente compromisso pressuposicional. E dado que a prova varia de pessoa a pessoa, nós estaremos interessados em escolher uma aproximação argumentativa que faça contato com o indivíduo ou grupo com quem falamos. Essa não é uma decisão fácil de ser tomada. Será interessante, nesse sentido, perguntar como é que as pessoas chegam realmente ao conhecimento da fé em Cristo. Não tenho feito uma pesquisa científica sobre testemunhos de conversão dados por cristãos, mas tenho ouvido grande número deles ao longo de minha vida e posso fazer algumas generalizações quando indagados sobre os fatores que os levaram a confiar em Cristo. Poucos cristãos alistam qualquer argumento ou prova. Para a maioria, a questão não é intelectual. Para eles, o cristianismo, no sentido intelectual, já era suficiente crível. A questão era antes se a pessoa estava ou não motivada a se arrepender do pecado, buscar o perdão e a obedecer à revelação cristã. Tal motivação, de origem sobrenatural, veio por meio de muitas experiências, geralmente ouvindo de maneira vívida o Evangelho de Jesus, especialmente conectado a um comportamento amoroso e cativante. Como já visto, comportamento é parte da comunicação. Nossas vidas são parte de nossa apologética. Então, a prova ateísta, possivelmente não explícita, vem representando o seguinte tipo de processo de pensamento. Premissa 1. Se Jesus é Senhor e Salvador, então Ele é confiável. Premissa 2. Se Ele é confiável, então Deus existe. Premissa 3. Ele é Senhor e Salvador. Conclusão. Portanto, Deus existe. Esse é uma espécie de argumento circular fechado, mas é bem persuasivo para muitas pessoas. Representa o processo de pensamento que traz muitos à fé em Deus. Apologetas normalmente assumem que um inquiridor terá de considerar provas teístas antes de considerar o caso específico do cristianismo, mas na vida real geralmente ocorre ordem inversa. Jesus é quem nos assegura que Deus é real. Muitas e diferentes ordens de argumentação serão possíveis por três razões. Primeira, o cristianismo é um pacote. Suas doutrinas são interrelacionadas. Cada uma delas, corretamente entendida, conduzirá a outra. Segunda, em algum grau, todos sabemos que o Deus cristão existe, embora cada pessoa necessite de ajuda sobrenatural para aprender essa verdade em amor. O Espírito opera de maneira misteriosa e seu uso de apologetas não está limitado às estratégias descritas em textos apologéticos. Terceira, prova é coisa que varia de pessoa a pessoa e diferentes pessoas respondem a diferentes aproximações.
Para alguns inquiridores, parecerá necessário discutir sobre a existência de Deus antes de discutir sobre Jesus. Eles simplesmente insistem nisso e não há razão para recusar atendê-los. Quando levantarem a questão, deveremos simplesmente responder, até mesmo se a questão for: como posso crer que Deus existe? Lembre-se de 1 Pedro 3, 15 e 16. Na verdade, há alguns cristãos, não um grande número, mas alguns que atestarão que uma prova da existência de Deus os ajudou a crer em Cristo, ou pelo menos uma prova os demoveu de suas desculpas para não crer. O grande escritor e acadêmico C.S. Lewis descreveu sua busca de Deus como sendo uma jornada intelectual, e no seu caso, não tenho dúvidas de que foi. Seus escritos, em troca, dão mais frutos espirituais. Talvez haja muitas pessoas a quem poderemos ajudar hoje, argumentando em favor da existência de Deus. À medida que realizamos a difícil tarefa de selecionar estratégias adequadas à nossa situação, deveremos buscar uma aproximação que seja intelectualmente apreensível ao inquiridor. 2. Desperte e mantenha seu interesse. 3. Interaja, talvez com alguma área em que ele admita fraqueza ou insegurança, caso em que deveremos pressionar ainda mais. 4. Contenha alguns elementos de surpresa, de maneira que suas respostas prontas sejam anuladas e ele seja forçado a pensar. 5. Coloque a verdade sem concessões. E 6. Pela maneira em que é apresentada, comunique o amor de Cristo. Argumento transcendental. Van Til entendeu a necessidade de colocar a verdade sem concessões a fim de requerer um tipo específico de argumentação que ele chamou de pressuposicional e que alguns dos seus seguidores chamam de transcendental. Vimos no capítulo 1 a importância de raciocinar na base de pressuposições cristãs, mas Van Til levou o seu pressuposicionalismo um passo além, argumentando que tal raciocínio requer o uso de um tipo de argumento em particular e a rejeição de todos os outros. O termo transcendental se tornou um conceito filosófico maior, primeiro nos escritos do altamente influente pensador Immanuel Kant. Kant acreditava em um tipo de Deus, mas ele não era um cristão ortodoxo. De fato, ele defendeu a autonomia do pensamento humano, sua independência de qualquer alegada revelação nos termos mais fortes possíveis. Kant estava consternado com as implicações do ceticismo de David Hume, um defensor igualmente forte da autonomia intelectual. No empirismo de Hume, toda prova, exceto em matemática e lógica, seria redutível à experiência sensorial. Mas Hume descobriu que nessa base ninguém poderia provar qualquer proposição concernente às causas físicas, valores morais, Deus, liberdade humana ou ser humano. Kant não estava disposto a aceitar tais conclusões, pois viu que elas destruiriam todo o conhecimento humano. Portanto, ele rejeitou o empirismo puro de Hume, embora concordasse que não poderíamos saber qualquer coisa além de nossa experiência, e adotou aquilo que ele chamou de método transcendental. Esse método
não tentava provar que o conhecimento genuíno fosse possível antes. Ele pressupunha que era. Então ele pergunta: o que o mundo, a mente e o pensamento têm de ser se essa pressuposição for verdadeira? O método transcendental, então, prossegue argumentando quais são as condições necessárias para o pensamento humano. Hegel e outros de tradição idealista seguiram Kant nesse método transcendental, embora chegassem a conclusões bem diferentes. Van Til estudou sob idealistas em Princeton University em 1920 e anos seguintes saiu de lá defendendo um tipo de método transcendental distintamente cristão. Ele observou que na Escritura Deus é a fonte de toda a realidade e, por conseguinte, de toda a verdade, todo o conhecimento, toda a racionalidade, todo o significado, toda a atualidade e toda a possibilidade. Assim, se alguém pergunta com Kant quais serão as condições que tornam possível o conhecimento a respeito, a resposta terá de ser, antes de tudo, a existência do Deus da Escritura. Para Van Til, esse princípio não era somente um fato, mas um argumento em favor da existência de Deus. Sem Deus não há sentido, verdade, racionalidade. Portanto, Deus existe. Para Van Til, essa era a única prova legítima em favor da existência de Deus. Ele disse que toda legítima prova teísta se reduz à prova da possibilidade de predicação. Deus existe, em outras palavras, porque sem ele não seria possível raciocinar, pensar ou até mesmo acoplar um predicado a um sujeito. Predicação, uma prova com qualquer conclusão menor do que essa, Van Til argumentou, torna Deus em algo menor do que ele é. Por exemplo, meramente uma primeira causa, ou projetista inteligente, ou legislador moral. Eu concordo com Van Til que o argumento teísta deveria ter um objetivo transcendental. Certamente, nosso propósito é o de provar nada mais do que o pleno ensino bíblico sobre Deus, que é personalidade absoluta, transcendente, imanente, soberano, trinitário. De fato, parte desse ensino é que Deus é a fonte de todo o significado. Certamente não podemos argumentar de qualquer maneira que leve o inquiridor a erroneamente pensar que Deus seja menos do que isso. Mas eu tenho algumas questões. Eu questiono se o argumento transcendental pode funcionar sem a ajuda de argumentos subsidiários de um tipo mais tradicional, embora concorde com a premissa de Van Til de que sem Deus não há significado. Tenho de reconhecer que nem todos concordam imediatamente com essa premissa. Como então essa premissa será aprovada? É que o caráter pleno de significado da criação requer um tipo de planejador? Mas esse é o argumento teleológico tradicional, é que a estrutura de significado da realidade requer uma causa eficiente, mas esse é o argumento cosmológico tradicional, e que o significado implica valores, por sua vez implica um validador, mas esse é o argumento tradicional de valores. 2. Eu não concordo que os argumentos tradicionais concluam com algo menos do que o Deus bíblico. Tome, por exemplo, o argumento teleológico de que o caráter proposital do mundo natural implica um projetista. Mas o argumento não diz que ele seja meramente um projetista, apenas que ele é um projetista, o que ele certamente é. Semelhantes coisas podem ser ditas sobre as outras provas teístas tradicionais. Seria errado pensar de Deus como meramente uma primeira causa,
mas o argumento cosmológico não afirma tal conclusão. 3. Deveria ser lembrado também que os argumentos tradicionais geralmente funcionam porque reconheça ou não o apologeta pressupõe uma cosmovisão cristã. Por exemplo, o argumento causal assume que tudo na criação tem uma causa. Essa premissa é verdadeira, segundo uma cosmovisão cristã, mas não é verdadeira, pelo menos em um sentido tradicional. Em uma cosmovisão como a de Hume ou de Kant, assim entendida, a prova é parte de um abrangente entendimento cristão de todas as coisas, e não poderá haver objeção legítima quanto a isso. Entretanto, uma vez que alguém defina causa como fazem Hume ou Kant, o argumento não chega a lugar nenhum. Muitas pessoas poderão ser levadas a aceitar a existência de Deus por meio de um argumento tradicional, porque concordam com o conceito cristão de causa. Essa é uma parte da revelação de Deus que eles não reprimiram, o que Van Til chama de capital emprestado. Porém, uma vez que se tornem mais sofisticadas e filosóficas, isto é, mais autoconscientes sobre a supressão da verdade, elas deverão levantar objeções a tais provas com base em um quadro de referência consistentemente mais cristão. Neste ponto, o apologeta terá de ser mais explícito com respeito às diferenças de pressuposições, diferenças de cosmovisões, diferenças de conceitos como o de causalidade. Então, o argumento se torna mais explicitamente transcendental. Contudo, nem todo inquiridor requererá isso, e para muitos ele será obstáculo à comunicação. Assim, é preciso reconhecer a variabilidade pessoal da apologética e lidar com cada inquiridor conforme as próprias luzes. Para uns, geralmente, inquiridores não sofisticados, um ou mais dos argumentos tradicionais será o bastante. 4. O refrão de Van Til, teísmo cristão é uma unidade, deveria ser entendido com mais qualificações. Concordo que o refrão seja verdadeiro no sentido de que ninguém poderá fazer concessão em uma doutrina sem comprometer outras, e no sentido de que essa aceitação de uma doutrina prover uma motivação lógica para a aceitação de outras. Mas eu não penso que a totalidade do teísmo cristão possa ser estabelecida por um único argumento, a menos que esse argumento seja altamente complexo. Não creio que um argumento deva ser criticado porque falha em provar todo elemento do teísmo cristão. Tal argumento poderá ser parte de um sistema de apologética que, na totalidade, estabelece o inteiro organismo da verdade cristã. 5. Se considerarmos o ponto de Van Til de que um argumento teísta completo deveria provar a totalidade da doutrina bíblica de Deus, então teremos de provar mais, isto é, que Deus é o autor do significado e da racionalidade. Ironicamente, neste ponto, Van Til não é suficientemente holístico, pois, além de provar que Deus é o autor do significado, teremos, ou em alguns casos, poderemos, de provar que Deus é pessoal, soberano, transcendente, imanente e trinitário, sem contar que ele é infinito, eterno, sábio, justo, amoroso, onipotente, onipresente, etc. Assim, por outra razão, em adição ao fato já discutido de que ele não poderá funcionar sem o auxílio de um argumento subsidiário de um tipo mais tradicional, o argumento transcendental requer complementação de outro argumento. 6.
Tudo isso sugere mais uma razão de por que não há um argumento singular que prove a totalidade da doutrina de Deus. Para generalizar, qualquer argumento poderá ser questionado por alguém que não esteja disposto a aceitar a conclusão. Tais questões poderão requerer mais argumentos para defender o argumento original e assim por diante. Uma vez que não haja um argumento único que garanta a persuasão de toda pessoa racional, não há argumento que seja isento de tal questionamento adicional. Portanto, o argumento transcendental de Van Til, como outro argumento por ele mesmo, não é suficiente para provar a existência do Deus bíblico de maneira satisfatória para todos, nem as considerações transcendentais excluem argumentos que tenham a intenção de provar apenas parte da doutrina bíblica de Deus. Não obstante, muito do que Van Til diz sobre essa questão é biblicamente verdadeiro e importante. Não será provavelmente um argumento transcendental distintivo que anulará todos os outros tipos de argumento, mas certamente o alvo geral da apologética é transcendental, isto é, o Deus a quem buscamos provar é com efeito a fonte de todo o significado, de toda a possibilidade de atualidade e de predicação. O Deus bíblico é mais do que isso, e certamente não menos. Com tal certeza, sequer deveríamos dizer alguma coisa ao inquiridor que sugira que é possível raciocinar, atribuir, tributar probabilidades, etc. A parte de Deus, temos de levantar esse ponto explicitamente em todo encontro apologético? Eu diria que não. Para ser exato, parte do senhorio de Cristo é o seu senhorio sobre nossa vida intelectual. Com certeza, a apologética evangelística jamais estará completa sem a apresentação de Cristo como Senhor e Senhor sobre todas as coisas. Seguindo isso, faremos bem em enfatizar o senhorio de Jesus Cristo sobre áreas específicas da vida. Jesus disse ao jovem rico que vendesse todos os seus bens e o seguisse, declarando com efeito seu senhorio sobre sua vida econômica financeira. Jesus exibiu sua onisciência ao falar à mulher samaritana sobre seus múltiplos maridos e sua imoralidade, e ao descrever a chegada da mudança no próprio culto de Deus, declarando-se assim Senhor sobre sua vida material, sua vida marital e sexual, e até mesmo sobre seu relacionamento com Deus. Aos fariseus, ele declarou Senhor do sábado, mas Jesus não descreveu especificamente todas as áreas de seu senhorio a todos os inquiridores. Ele se restringiu à menção das áreas que eram de particular tentação para cada indivíduo. Não deveríamos também hesitar em declarar o senhorio intelectual de Cristo da maneira que, por exemplo, é feito em 1 Coríntios 1, 18 a 2,16. Há pretensos intelectuais ou outros que estejam especialmente afligidos com o desejo, a ambição orgulhosa de pensar de maneira autônoma. Contudo, penso que a maioria dos inquiridores não precisaria ouvir este ponto específico. Cristo é Senhor, cobre implicitamente esse campo e muitos outros. Se alguém tem um particular problema com reconhecimento do senhorio intelectual de Cristo, então deveríamos fazer questão de explicitar o ponto de outra maneira, não tão... De outra maneira, não. Não obstante, os modernos apóstolos
aos intelectuais encontrarão muitas ocasiões para enfatizar a direção transcendental da apologética. A autonomia tem sido rotineiramente presumida no pensamento secular desde os dias da filosofia grega e suas contrapartes ocidentais. Intelectuais são geralmente orgulhosos de sua autonomia, algumas vezes chamada de neutralidade, objetividade não tendenciosa, etc. E esse orgulho tem de ser derrubado. O intelectual muitas vezes poderá concordar em submeter a Cristo como Senhor em todas as áreas de sua vida, exceto a da mente. Sacrifício intellectus. Sacrifício do intelecto é um conceito ameaçador entre os pensadores modernos. Ah, sim, Jesus é Senhor, mas temos de crer na evolução, porque todos os melhores acadêmicos creem assim. Jesus é Senhor, mas todos os melhores estudiosos negam a autoridade e a inerrância da Bíblia. Em resposta, será importante que digamos aos nossos inquiridores que Jesus requer toda a realidade, não somente alguma. Isso inclui amá-lo com a mente, o que poderá bem implicar a manutenção de algumas visões impopulares sobre questões acadêmicas. 1 Timóteo 6:20. Argumentos negativos e positivos. Van Til não somente enfatiza o uso de argumentos transcendentais ou pressuposicionais. Ele também insiste que, para serem autênticos, os argumentos terão de ser negativos em vez de positivos. Um argumento negativo ou indireto é algumas vezes chamado de reductio ad absurdum. Redução ao absurdo. Uma prova indireta ou reductio na matemática é uma prova em que alguém assume uma proposição em favor do argumento, como Van Til coloca, a fim de refutá-lo. Alguém poderá adotar tentativamente, digamos, a proposição A, e então deduzir uma contradição lógica ou alguma proposição que seja obviamente falsa. Isso mostrará que A é falso. Será necessário ter cuidado aqui. A contradição ou falsidade na conclusão poderá ser por causa de alguma falácia lógica ou premissa adicional usada no curso do argumento. No argumento teísta, o argumento indireto correria como segue: Deus não existe, portanto, causalidade, ou o que quer que seja no final, qualquer coisa, é sem significado. Uma vez que não estejamos dispostos a aceitar a conclusão, teremos de negar a premissa e dizer que Deus existe. Certamente, argumentos com essa forma são geralmente úteis, mas eu tenho uma questão a respeito deles. Os argumentos indiretos realmente seriam distintos dos argumentos diretos? Em uma análise final, não fará muita diferença se você disser causalidade, assim Deus, ou sem Deus não há causalidade, portanto Deus. Qualquer argumento indireto desse tipo poderá ser tornado em argumento direto,
bastando mudar a frase de maneira criativa. A forma indireta, é claro, tem algumas vantagens retóricas. No entanto, se a forma indireta é sadia, a forma direta também o será, e vice-versa. De fato, se eu disser, sem Deus não há causalidade, o argumento está incompleto a menos que eu adicione a formulação positiva, mas há causalidade. Logo, Deus existe. A qual é idêntica ao argumento direto. Assim, o argumento indireto se torna nada mais do que uma introdução ao argumento direto. Por isso, penso que a restrição de Van Til de que a apologética deveria usar exclusivamente argumentos negativos não seja uma observação razoável. Rejeito também a tendência entre alguns vantilianos de equiparar argumentos negativos com argumentos transcendentais. Argumentos positivos poderão ser tão transcendentais em termos de sua confiabilidade como são os argumentos positivos, e argumentos negativos e positivos poderão expressar um espírito de autonomia. Van Til teve um olho maravilhoso para detectar problemas espirituais em encontros apologéticos. Ele via a necessidade de repreender o orgulho espiritual, de rejeitar o espírito de autonomia e de se apegar ao senhorio universal de Cristo sobre toda a estrutura de significado. Entretanto, Van Til tendeu a pensar que esses problemas seriam mais bem manejados por meio de restringir a apologética a certos métodos formulados. Infelizmente, ele sugeriu métodos que, mesmo a parte de outras dificuldades, não eliminam necessariamente o problema espiritual, a atitude pecaminosa do pretenso intelectual. Atitudes pecaminosas poderão se apresentar não importando o tipo de argumento empregado. Temos de ser diligentes em repreender tais pecados. O senhorio de Jesus tem de ser claramente colocado em palavras e obras, mas o resultado espiritual não será assegurado por uma ênfase no argumento transcendental, na verdade, epistemológico, nem o argumento negativo. Confiar em tais fracas ramificações é cortejar o desastre, nada menos do que a total armadura de Deus, Efésios 6, 10 a 18, permitirá que obtenhamos vitória sobre os artifícios intelectuais de Satanás. Certeza absoluta e probabilidade. O que acontece então com a afirmação de Van Til de que há um argumento absolutamente certo para o teísmo cristão? Ele parecia pensar que argumentos transcendentais também, argumentos negativos, seriam absolutamente certos. Mas eu creio que tenho lançado alguma dúvida sobre a clareza desses conceitos e sobre a legitimidade da tentativa de Van Til para limitar a apologética a esse tipo de argumento. Certeza é conceito um tanto complicado. Tenho debatido em doutrina do conhecimento de Deus, em termos da psicologia crente e da segurança de salvação. Poderíamos começar com a convicção bíblica de que Deus quer que sejamos certos da verdade de Cristo, Lucas 1:4, e de nossa salvação, 1 João 5:13. O conhecimento regenerador de Deus é aquele que, como já vimos, pressupõe a palavra de Deus. Uma pressuposição é mantida com certeza por definição, uma vez que ela é
o próprio critério da certeza. Além desse fato lógico, o crente é assegurado pelo fator sobrenatural do Espírito de Deus com respeito a ambos, a verdade e ao Evangelho. 1 Coríntios 2, 4 a 5, 1 Tessalonicenses 1, 5. E a sua proposição e a sua própria relação com Cristo, Romanos 8,16. É verdadeiro que algumas vezes crentes duvidem de ambos da verdade de Deus e da própria salvação, mas eles têm os recursos lógicos e sobrenaturais para chegar à plena segurança, pelo menos quanto aos pontos principais da mensagem do Evangelho. Essa é a clareza que buscamos comunicar tanto na apologética quanto na pregação e no testemunho. É a clareza que a pessoa tem quanto à palavra de Deus. Entretanto, a palavra certeza tem sido acoplada não apenas à pessoa, mas também à evidência. Evidência certa, é evidência que garante certeza de crença, é evidência provável, assegura um nível ou grau de crença menor do que certeza, mas possível de ser de grande importância. A Escritura fala de uma certeza de evidência que Deus nos dá em relação à sua verdade. A revelação geral é tão simples e clara que obriga a crença e a obediência, deixando-os sem desculpas. João fala dos milagres de Jesus, sinais como asseguradores da crença, e Lucas fala de provas incontestáveis apresentadas por Jesus depois da ressurreição. A evidência em favor do teísmo cristão é absolutamente certa, ou, para colocar em outros termos, não há desculpas para a descrença. A evidência obriga a crença. Vimos que a certeza pode se aplicar a ambas, as crenças humanas e as evidências, mas Van Til também aplica ao argumento o que significa um argumento absolutamente certo. Poderemos assimilar a frase em de dois usos. Um argumento certo é um que expressa evidência certa, certeza objetiva, ou necessariamente cria certeza na pessoa que ouve, certeza subjetiva. Quanto ao segundo sentido, já vimos que não há um argumento único para que garanta a criação de certeza em todos os ouvintes. Se modificarmos nosso conceito para dizer que o argumento deve produzir certeza, teremos de nos lembrar de que as pessoas têm obrigação de crer em Deus. De fato, em algum nível de consciência, elas creem nele, em virtude da própria evidência, a parte de qualquer formulação argumentativa da evidência. Assim, nenhum argumento cria objeção de crer. No sentido subjetivo, portanto, não existe argumento certo. Que dizer do sentido objetivo? Podemos pensar sobre argumentos que expressam evidência da mesma maneira que pensamos sobre a pregação e expressar a palavra de Deus. E é claro, podemos também equiparar evidência com palavra de Deus, uma vez que a evidência nada mais é do que a segura autorrevelação de Deus. Ora, a segunda confissão helvética diz que a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Esta é uma equiparação perigosa, se levar os pregadores a presumir sua própria infalibilidade. Porém, é claro, a sentença não pretendeu dizer isso. Antes, o ponto é que quando alguém expõe a palavra de Deus de maneira verdadeira, essa palavra não perde autoridade em função de ter sido proferida pelos lábios do pregador. O conteúdo da
Palavra é sempre autorizado, quer escrito em páginas, gravado em pedra, em mídia eletrônica, exemplificado na vida. 2 Coríntios 3, 2 a 3. Ou proferido pela boca do pregador. O mesmo poderá ser dito de quando o apologeta apresenta evidência por meio de argumentos. Conquanto seus argumentos comuniquem verdadeiramente o que Deus revelou na natureza e na Escritura, poderemos dizer que ele contém certeza de evidência. Todavia, se o argumento obscurece, mal interpreta ou distorce, ou se falha, seja por causa do pecado ou por causa de maneira inadequada em apresentar a evidência como ela é, tal argumento não será autorizado a ponto e, portanto, não poderá ser tomado como criador de certeza absoluta. Um argumento assim será absolutamente certo no sentido objetivo, conquanto seja uma clara comunicação da revelação de Deus. Ora, Van Til tendia a descrever como sendo absolutamente certos argumentos, e somente eles, que fossem pressuposicionais ou transcendentais em sua forma negativa. Em vista de nossa discussão anterior sobre o argumento transcendental e a forma negativa, eu tendo a resistir a essa restrição do conceito. Certeza absoluta é pertinente a todos os argumentos que expressem a verdade, que quer positiva, quer negativa, quer focalizada na predicação, quer em outra informação. Houve tempo em que estive inclinado a argumentar de maneira diferente em favor da certeza absoluta de Van Til, a saber, apelando para a própria circularidade, até mesmo circularidade aberta do argumento em pauta. Por exemplo, se ao usar um argumento causal, nós pressupusermos a existência de Deus, o argumento não será reduzido a Deus existe. Portanto, Deus existe. Um argumento circular fechado, pois sua premissa é escritural e sua lógica incontroversa, é, segundo o critério anterior, absolutamente certo. Houve tempo em que eu disse sim, mas agora rejeito tal aproximação. Tal como indiquei no capítulo 1, as pressuposições de um argumento estão entre as premissas de um argumento. Portanto, a circularidade em vista não é o que normalmente é chamado de circularidade em livros-textos. Também, a premissa afirmada nesse tipo de argumento não é: você deveria crer que Deus existe porque, para ser exato em uma epistemologia compatível com o ateísmo, causalidade implica a existência de Deus. Antes, ele é: você deveria crer que Deus existe porque, para ser exato, em uma epistemologia compatível com o teísmo, causalidade implica a existência de Deus. E eu posso demonstrar isso pelas razões A, B, C e D. Em outras palavras, fornecemos um argumento em favor da existência de Deus que é mais ou menos complicado. No entanto, quando fazemos isso, mesmo presumindo uma epistemologia bíblica, damos espaço para a entrada de eu e para a possível perda de certeza absoluta. Agora, há lugar para argumentos que afirmem somente a possibilidade de serem verdadeiros.
Van Til pensava que se afirmássemos qualquer coisa menos do que a certeza absoluta, estaríamos virtualmente admitindo que a revelação de Deus não fosse clara. Novamente, entretanto, é importante distinguirmos entre evidência, argumento e certeza absoluta. O ponto de Van Til é forte na área de evidência. Como já observamos, a evidência em favor do teísmo cristão é absolutamente forçosa. Não poderá ser descrita como sendo meramente provável. Quanto à certeza subjetiva, de novo, deveríamos observar que Deus providenciou os meios para tal, nas áreas amplas e claras da verdade escritural, mas isso, às vezes, nos escapa em outras áreas. Nossa falta de certeza, algumas vezes nos leva a usar com toda a honestidade o termo provavelmente. Alguém poderá descrever como sendo provável aqueles argumentos que, por causa de sua inadequação ou apresentação incompleta de evidência, falham em ser absolutamente certos. A inadequação poderá ser em razão do pecado ou da falta de entendimento. Por exemplo, eu posso considerar a formulação de um argumento em favor da existência de Deus baseado na segunda lei da termodinâmica. Porém, dado que meu entendimento dessa lei é imperfeito, eu não confiaria em mim mesmo nessa situação para expressar adequadamente a absoluta verdade da evidência de Deus. Estaria então, nesse caso, a usar a palavra provavelmente. Não creio que a palavra de Deus proíba que exploremos áreas que não entendamos inteiramente. Bem ao contrário, Gênesis 1, 28 e diante, nem penso que a Escritura proíba que formulemos tentativas com respeito a como fenômenos relativamente desconhecidos se relacionam com Deus. Fazer isso e usar a palavra provavelmente nessa relação não é o mesmo que dizer que a evidência revelada por Deus seja meramente provável. Antes, é dizer que uma porção da evidência não bem entendida por um dado apologeta concede-lhe um argumento que é bem possível ou provável. O próprio Van Til reconheceu algo como essa distinção. Não devemos rebaixar a validade desse argumento a nível de probabilidade. O argumento poderá ser declarado de maneira pobre, ou talvez não seja nunca declarado de maneira adequada. Porém, em si mesmo, o argumento é perfeitamente sadio. O que faz esse argumento perfeitamente sadio, mesmo que sua declaração seja inadequada? Eu prefiro dizer que a evidência é perfeitamente sadia e que o argumento expressa a evidência com menor adequação. Conquanto o argumento expresse verdadeiramente a evidência, ele portará a certeza absoluta inerente à evidência. Ponto de contato. A expressão ponto de contato é bastante ambígua. Alguns leitores poderão assumir que ela simplesmente se refira a algum interesse em comum que o apologeta compartilhe com o interlocutor em nome da amizade ou da conversa. Um interesse que eventualmente leve a uma oportunidade para apresentar o Evangelho. No entanto, na teologia, principalmente com Barth e Van Til,
A frase tem um sentido técnico especial. Ponto de contato. A questão provocante do uso da expressão é: dado que o incrédulo jamais chega às últimas consequências da depravação, o que há nele, se houver, que seja capaz de receber a graça de Deus? Os arminianos respondem a razão humana e o livre-arbítrio. Karl Barth responde absolutamente nada. Na visão de Barth, a graça de Deus cria o próprio ponto de contato. Essa posição é coerente com a noção de Barth de que a recepção da graça não possui elemento intelectual. A graça não nos traz alguma revelação proposicional com a qual o descrente pela graça venha a entender e confiar. Antes, é um raio vindo do nada e que não faz nenhum contato com o pensamento ou a vontade do incrédulo. Os calvinistas ortodoxos, entretanto, lembram que Deus fez o homem à sua imagem, uma imagem imaculada pelo pecado, mas não destruída. Van Til argumenta que parte dessa imagem é o conhecimento de Deus, que ainda que reprimido, Romanos 1, ainda assim existe em algum grau em seu pensamento. Esse é o ponto de contato ao qual a apologeta apela. Ele não apela apenas ao incrédulo ou à vontade do descrente, pois sua vontade é escrava do pecado e sua razão busca distorcer, não afirmar a verdade. Não pedimos ao incrédulo que avalie o cristianismo com o concurso de sua razão, pois ele tenta operar sua razão de maneira autônoma e assim está imerso em erro desde o início. Antes de Van Til, apelamos para o conhecimento de Deus que o incrédulo possui, mas que suprime. Já vimos que tal supressão jamais é completa. O incrédulo bem que gostaria de se furtar o conhecimento de Deus, mas não consegue. Com efeito, esse conhecimento, por mais que o distorça, é que o habilita a viver no mundo de Deus. Dessa maneira, contrário às próprias presunções, o incrédulo geralmente diz coisas que concordam com a verdade como vista pelo cristão. Os efeitos do pecado sobre o raciocínio não significam que o cristão e o não cristão discordem sobre todas as coisas, embora seria esse o caso se ambos fossem consistentes com suas pressuposições. Seria difícil definir a extensão dessa concordância. Os fariseus conheciam tanto da verdade de Deus que Jesus chegou a reconhecer seu ensino, Mateus 23:3, conquanto deplorasse suas obras, Mateus 23:3-39. Assim, quando apelamos ao conhecimento inato que o descrente tem de Deus, podemos encontrá-lo. Concorde conosco, pelo menos em parte do tempo. Como então poderemos dizer que um apologeta usa um ponto de contato correto ou incorreto? Quando alguém pergunta causalidade, portanto Deus, estará ele apelando ao pretexto conhecimento autônomo do incrédulo ou está falando ao conhecimento reprimido do incrédulo? Não será muito fácil dizer sem
conhecer mais sobre o trabalho do apologeta, se ele nos contar, é claro, então saberemos, presumindo que ele seja confiável. Se conhecermos algo sobre sua visão epistemológica, poderemos pelo menos ter uma boa ideia. Poderemos admitir o que ele diria ao descrever. Bem assim, se ele disser ao incrédulo qual é o ponto de contato, porém talvez ele nunca o faça. Inicialmente, será necessário que, no encontro apologético, o apologeta diga ao descrente qual é o ponto de contato. Certamente o ponto mencionado, se surgir naturalmente, e não é recomendado que ele seja escondido, mas não consigo pensar em nenhuma razão pela qual deva ser parte do encontro apostólico, apologético. Poderemos apelar ao conhecimento reprimido, mesmo quando não dizemos o que é que estamos fazendo. Na ausência de tal declaração explícita, será difícil dizer a que um apologeta estará apelando. Estaria C.S. Lewis apelando à autonomia do incrédulo e, portanto, comprometendo seu argumento em cristianismo puro e simples, ou estaria apelando ao conhecimento reprimido que o incrédulo tem de Deus? Provavelmente, eu sei, ele não estaria cônscio desse ponto em particular. Talvez a questão principal na avaliação de um apologético seja simplesmente saber se ela é verdadeira. Se for verdadeira, então o que quer que o apologeta pense em termos do problema do ponto de contato, seu argumento, não obstante, atingir o descrente no ponto certo? Se for verdadeiro o que o apologeta diz, ele falará ao conhecimento reprimido que o descrente tem de Deus, quer ou não, o apologeta especificamente pretenda fazer isso. E se o incrédulo buscar a integração de tal verdade com uma cosmovisão descrente, como às vezes quer, ele descobrirá que a verdade não é coisa domesticável. Qualquer verdade introduzirá embaraço, se não contradição, em um sistema descrente. Isso acontecerá não importando as visões e as intenções do apologeta com respeito ao ponto de contato. As intenções do apologeta quanto ao ponto de contato, portanto, não são relevantes à descrição externa de sua apologética. Entretanto, tais intenções são relevantes às suas descrições e avaliações internas. Assim, a questão do ponto de contato se resume a isto. Estamos aceitando e nos dirigindo à cosmovisão distorcida do incrédulo, ou a revelação que não pode distorcer o que ele mantém, a despeito de sua visão distorcida.
Aqui de novo, Van Til identificou uma questão espiritual que não é fácil de ser discernida por métodos ou outros meios extremos. Van Til talvez tenha pensado que usando um argumento positivo ou meramente provável seria sinal de que o apologeta não estivesse mirando ao ponto de contato correto. Contudo, não podemos avaliar tão facilmente outras pessoas com respeito a essa relação. O que podemos sim será avaliar a nós mesmos. Nossos motivos e lealdades. Deixaremos de nos impressionar tão fortemente pela sabedoria descrentes que procuraríamos a aprovação de intelectuais incrédulos, baseados em seus próprios critérios. Tão perigo como vimos no capítulo 1 tem sido bem real na história da apologética. Tal perigo, como vimos no capítulo 1, tem sido bem real na história da apologética. Poderemos nos guardar dele, lembrando-nos que nossa tarefa é a de refutar os critérios da descrença, não de afirmá-los. Nosso apelo não é a tais critérios, mas ao conhecimento de Deus que o incrédulo tem lá no fundo, como disse Van Til. A questão do ponto de contato, portanto, é espiritual. Aquela por meio da qual examinamos nossos motivos, não aquela por meio da qual podemos facilmente avaliar as intenções de nossos companheiros apologetas. Algumas conclusões. Uma pressuposição do coração. Quanto a essa questão da explanação da direção transcendental, argumentações negativas, certeza e ponto de contato, há menos distância entre a apologética de Van Til e a apologética tradicional do que muitos partidários de ambos os lados, inclusive de Van Til, estariam dispostos a reconhecer. Não fico de maneira nenhuma consternado com essa implicação. Essa maneira de pensar esclarece para o apologeta pressuposicional muitos ou todos os argumentos geralmente associados com a apologética tradicional de outrora. Não deveríamos mais nos envergonhar, por exemplo, de argumentar em favor da existência de Deus com base em causa, propósito e valores. Esses poderão ser elementos de um argumento abrangente que tenha um propósito transcendental, de fato, mais do que apenas um propósito transcendental. Concluirei também que a palavra probabilidade merece ser reabilitada na apologética reformada. Não ousamos conceder que a evidência em favor da existência de Deus ou justificação para a crença na existência de Deus seja meramente provável. Como diz Van Til, isso seria o mesmo que negar a clareza objetiva da relação. Porém, para sermos honestos, teremos de admitir que muitos de nossos argumentos sejam apenas prováveis, no mínimo,
porque em sua formulação há muito espaço para erros. Certamente, no entanto, não removi todas as diferenças entre Van Til e seus escritos. A questão da neutralidade, discutida no capítulo 1, ainda é uma alta barreira entre as duas escolas de pensamento. E se é uma matéria em que Van Til está definitivamente correto. Um argumento apologético legítimo pressupõe a verdade da escritura. Isso exclui a ideia da independência intelectual humana ou autonomia. Seu alvo, como diz Van Til, não é ensinar um tipo de mero teísmo, mas confirmar as riquezas plenas da doutrina bíblica, da Bíblia. Inclusive o ensino de que Deus é a fonte de toda predicação significativa. Há também um ponto residual vantiliano que precisa ser feito com respeito à prova. Van Til diz: se portanto ele, o cristão, apela ao incrédulo na base de que a própria natureza revela Deus, ele deverá fazer isso à luz da Escritura. Temos visto que Van Til está errado em desprezar argumentos diretos na base de que eles pressuponham um entendimento autônomo das premissas. Um argumento direto poderá tão facilmente com um argumento indireto. Brotar da convicção de que nada é inteligível senão por intermédio de Deus, na citação anterior, Van Til parece quase reconhecer tal possibilidade. Contudo, ele adiciona uma advertência e uma bem importante. Há sempre o perigo de comunicar ao descrente por meio de linguagem corporal, tom de voz afetado ou omissão de pontos significantes, que foi adotada uma postura autônoma. Na citação anterior, Van Til insta que encontremos um meio, quer no próprio argumento, quer na linguagem, comportamento que acompanha o argumento, de comunicar que nossa postura não é neutra. Van Til gostaria que comunicássemos isso usando argumentos indiretos e não argumentos diretos. Temos visto que esse é um requerimento legítimo. Mas há outras maneiras de comunicar a nossa inclinação cristã. A totalidade de nossa atitude como apologetas, nossa piedade pessoal, nossa maneira de falar, todas as coisas poderão mostrar ao incrédulo que estamos compromissados com o Deus da Escritura e não com o avanço de nossa posição intelectual ou a busca da vontade no abstrato ou a vitória na guerra de inteligências.
Tudo isso é parte do processo de comunicação e afeta o conteúdo daquilo que realmente comunicamos. Não foi fácil para Vantilo falar sobre tais sutilezas, mas essas coisas, não sendo rígidas restrições da apologética, representam a maneira de Deus para lidar com aquilo que é especialmente um problema espiritual. Não é mais possível distinguir a apologética pressuposicional de apologética tradicional meramente por meio de aspectos externos, forma de argumento, afirmação explícita de clareza ou probabilidade, etc. Talvez o pressuposicionalismo seja mais uma atitude do coração ou condição espiritual do que um fenômeno empírico facilmente descritível. Chamá-lo de espiritual certamente não significa dizer que não seja importante. Bem, ao contrário, nossa maior necessidade na apologética, tal como em todas as outras áreas de matéria da vida, tem sido fundamentalmente espiritual. E nosso pressuposicionalismo do coração não é algo vago e indefinível. O pressuposicionalismo de que falamos é um entendimento claro sobre onde repousam nossas lealdades e de como nossas lealdades afetam a nossa apologética. 2. Uma determinação de, acima de tudo, apresentar o pleno ensino da Escritura em nossa apologética, sem comprometimentos outros, com toda a simplicidade e com todo o poder ofensivo. 3. Especialmente uma determinação de apresentar Deus como plenamente soberano, fonte de todo significado, inteligibilidade e racionalidade, e autoridade final para todo ser humano. 4. Um entendimento do conhecimento que o incrédulo tem de Deus é de sua rebelião contra Deus, particularmente, ainda que não exaustivamente, a maneira como isso afeta seu pensamento, se houver alguns apologetas que mantenham tais entendimentos e atitudes que não desejam ser chamados de vantilianos ou pressuposicionalistas, ficarei contente de juntar as mãos com eles.